Você se lembra do seu primeiro aniversário? E o da sua avó? Desde momentos históricos até histórias de família, a fotografia tem capturado memórias que duram vidas. Entretanto, desde seu invento, sempre existiram pessoas que se recusaram a aceitá-la como uma forma de arte. Esta é a história de como uma ciência que mudou o mundo em um flash teve que mudar a arte antes de que a própria arte a aceitasse. Quando Louis Daguerre foi reconhecido como o inventor da fotografia em 1839, o governo francês adquiriu os direitos de sua criação e os compartilhou com o mundo. Em pouco tempo, toda a Europa queria ser fotografada. Os pintores, entretanto, eram contra a nova tecnologia, argumentando que somente as pessoas podiam reconhecer as condições mais nobres da verdade e da beleza, recusando-se a ver qualquer aspecto artístico no ato de se fazer uma fotografia. Enquanto o Museu Victoria and Albert de Londres expôs as primeiras fotos em suas galerias em 1858, os americanos tiveram que esperar até o século seguinte. Mas a fotografia já consistia em fazer fotos de todas as pessoas, em criar retratos que fossem mais detalhados e acessíveis do que os melhores artistas poderiam criar. A expectativa de vida era baixa e as pessoas corriam aos estúdios para conseguir fotos de suas famílias enquanto ainda podiam. Os soldados recebiam fotos ao se alistar e elas orgulhosamente figuravam nas casas que deixavam ao partir. Na China, a foto de família assumiu um significado ainda mais profundo, já que as pinturas estilizadas foram substituídas por fotografias detalhadas em altares ancestrais. A câmera mostrou às pessoas imagens nunca antes vistas, e o que queriam ver era a guerra. Em 1853, Carol Z. Murray tirou as primeiras fotos da guerra na Crimeia. Alguns anos depois, Alexander Gardner revelou os horrores da Guerra Civil nos Estados Unidos, com uma coleção de fotos da mortandade, o que causou um grande impacto na opinião pública. E assim surgiu o fotojornalismo. Longe dos campos de batalha, fotojornalistas começaram a perceber que a fotografia poderia mudar a sociedade e melhorar as condições das pessoas pobres em ambos os lados do Atlântico. Quando a Kodak facilitou o acesso das câmeras a pessoas comuns, fotógrafos artísticos como Stieglitz, com o intuito de se diferenciar dos tiradores de fotos do dia a dia, faziam experimentos meticulosos, demorados e caros que sua abundante riqueza lhes permitia. Os pictorialistas afirmavam que não tiravam fotografias, mas sim as faziam. Em 1905, Stieglitz abriu a icônica Galeria 291, onde fotografias, pinturas e esculturas eram exibidas juntas e por igual. Tudo começou a se definir quando a fotografia começou não só a ser aceita, mas a influenciar outros gêneros. Agora que o fotorrealismo podia ser feito com o clique de um botão, os artistas começaram a repensar o seu trabalho, inspirando uma grande variedade de movimentos artísticos modernos. Os tonalistas criaram cenas nebulosas, os impressionistas brincaram com luz, movimento e textura, e os simbolistas e pós-impressionistas abandonaram qualquer semelhança com a realidade. Enquanto o mundo da arte começava a se abrir à fotografia, o mundo real se desmoronava com o início da Primeira Guerra Mundial. Os governos começaram a entender o poder da imagem e enviaram homens para disparar tanto fotos como balas. Não estavam ali para documentar a destruição, como fez Alexander Gardner, mas sim para pintar uma bonita imagem de 2 guerras mundiais e mascarar os horrores da batalha para aqueles que não precisaram enfrentá-la. A guerra mudou a fotografia do mesmo modo que mudou a sociedade. Aqueles que desejavam captar a verdade acabavam feridos e com fome de humanidade. Em 1947, 4 dos fotógrafos mais célebres do mundo fundaram a Magnum, uma cooperativa de fotógrafos que buscava empatia com o assunto fotografado. E isso se tornou a alma da Idade do Ouro do fotojornalismo.
A fotografia ainda não era uma arte para mulheres. Mesmo na Magnum, quem levava o mérito de todo o trabalho era o seu fundador, Robert Capa, considerado por muitos como o maior fotógrafo de guerra da história, quando na realidade elas eram feitas por sua parceira, Gerda Tyrrell. Mas as barreiras pouco a pouco iam desmoronando. Os fotógrafos do Ocidente começaram a ganhar reconhecimento internacional, substituindo as fotografias colonialistas feitas por estrangeiros por descrições detalhadas dos seus próprios países. O realismo cru e monocromático de Ken Doman liderou a estética sombria do pós-guerra de uma geração de fotojornalistas japoneses. Enquanto isso, Seidou Keita montou seu estúdio em Mali, tornando-se um dos primeiros fotógrafos africanos entre os mais famosos do mundo. Em 1972, Cindy Sherman se fotografou. O que seria o primeiro autorretrato dentro de centenas que fez? Se tornaria em 2014 a foto mais cara já vendida em um leilão, deixando a fotografia, de acordo com o New York Times, na mesma categoria das belas artes, juntamente com a pintura e a escultura. A fotografia ainda tem seus críticos, mas a arte continua avançando, sem se importar com o que deixa para trás. Afinal, as fotos nunca se importaram com o passado. Somos nós que as fazemos, olhamos e aparecemos nelas. Somos nós que atribuímos a elas algum significado. Seja ao postá-las no Instagram ou exibi-las em um museu, capturar um momento será sempre uma arte humana muito valiosa.